Olá, meus irmãos, que as energias superiores desçam sobre nós, hoje e sempre. Quero falar com vocês hoje sobre ajuda espiritual. É uma ajuda dos espíritos? Sim, é uma ajuda dos espíritos. É uma ajuda que nós recebemos da espiritualidade? Sim, também. Mas a resposta está muito incompleta. Não é só isso. Nós somos espíritos que estamos temporariamente encarnados. Quando o nosso prazo de validade vencer, nós retornaremos para a pátria-mãe, para a pátria espiritualidade. Aí seremos nós que estaremos ajudando os que estão encarnados. Mas, quando estamos na espiritualidade, nós também ajudamos aos que lá estão se recuperando das várias situações de desencarne. Muitos desencarnam perturbados, ficam perdidos, e lá estamos nós com essa missão também de ajudá-los. E quando estamos encarnados, nós temos que ajudar aos que estão evoluindo juntamente de nós e também aos desencarnados. Ajudar aqueles que caminham ao nosso lado, que estão a caminho da perfeição, igual a nós, aqui encarnados. E também, daqui, nós ajudamos aos desencarnados também, através da prece. Quanta coisa nós podemos fazer. Então, é uma ajuda espiritual. Então, meus irmãos, ajuda espiritual é a ajuda que todo espírito tem o dever de praticar para com o seu irmão, independente de onde ele estiver. Então essa ajuda espiritual é nós que ajudamos e somos ajudados. Então, da espiritualidade, estando na espiritualidade, ajudamos aos que estão na espiritualidade, ajudamos aos que estão encarnados. E como encarnados, nós ajudamos aos que estão encarnados ao nosso lado e aos que estão na espiritualidade. É uma troca mútua. O assunto é muito extenso, por isso vamos abordar alguns tópicos que vamos refletir juntos. O que fazemos ao próximo? Né? Ninguém sendo perfeito, nós temos o direito de repreender o nosso próximo. Nós não somos perfeitos. Os perfeitos não estão nesse mundo em que nós estamos vivendo. Não é bem assim. Ocorre que há várias maneiras de se mostrar os erros do próximo. Se o fazemos com o sincero propósito de contribuir para o seu progresso, para a sua melhora, para o seu crescimento, e agirmos com moderação, perfeitamente correto torna-se a nossa atitude. E além disso, um dever que nos compete cumprir. Isso é o nosso dever. Nossos atos, eles são julgados levando em conta sempre a nossa intenção. Se, ao repreender o próximo, nós temos o propósito de denegrir a sua imagem, de prejudicá-lo, é claro que a nossa atitude é censurável, é digna de censura. Mesmo cheio de boas intenções e muita moderação. Que outro fator nós devemos levar em conta ao censurar o procedimento do próximo? Devemos, primeiramente, verificar se não usamos o
mesmo procedimento que reprovamos no próximo. Nós não gostamos que as pessoas nos reprovem. Nós temos que analisar se nós não gostamos o porquê que nós estaríamos usando dos mesmos artifícios. Senão, onde encontramos a força moral necessária para repreendê-lo? Será condenável notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito pode resultar para eles, uma vez que não sejam notados, que não são percebidos os defeitos dos outros. Aí depende também da intenção com que repreendemos. É evidente que se elas existem, essas imperfeições no próximo existem, nada nos impede de notá-las. Mas, e até não há mal algum de nossa parte. O que será repreensível é o objetivo maldoso de divulgá-las, visando ao rebaixamento do próximo. Com relação às faltas do próximo, recomenda-nos o Evangelho que o levemos em conta tão somente para nos servir de referência, quando da análise de nossas próprias faltas, a fim de corrigir-nos, nunca, porém, com o propósito de denegri-los. Nós temos que tomar como referência para aprendermos. Não é só com as coisas boas que nós aprendemos. Geralmente são as coisas más que mais nos ensina. Existe algum inconveniente de em tudo enxergar somente as manifestações do bem? Será que se nós tentarmos olhar somente o bem das pessoas? Sim, porque semelhante ilusão prejudicaria o progresso e nos impediria de aproveitar as lições que o mal nos traz. Mas falei antes, o mal nos ensina muito. O uso correto da razão, faculdade essa que Deus nos concede, indica o certo e o errado, o bem e o mal. Que proveito devemos tirar para nós das imperfeições alheias? Que proveito? Elas nos alertam para o dever de nos autoavaliarmos, a fim de verificar o que temos a corrigir, antes de censurar os outros. Sobretudo porque cada um tem o direito de agir como melhor lhe apraz. Nós não temos que julgar a maneira que os outros agem. Cada um tem o direito de agir como achar melhor para ele próprio. Precisamos alimentar o nosso cérebro de pensamentos limpos. Mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. Eles são seres individuais tanto quanto nós somos. Que outra maneira, então, uma maneira indireta que existe de repreender o erro do próximo sem alardear, sem chamar atenção? Podemos demonstrar também a nossa reprovação ante a imperfeição do próximo e alertá-lo para isso através do bom exemplo que possamos dar com o nosso proceder, com a nossa maneira de agir. Se nós reprovamos um defeito naquela pessoa, nós podemos dar o exemplo de fazermos nós ao contrário para que aquela pessoa veja, sem nós conversarmos, sem nós levarmos como uma recriminação. Enquanto a censura
bem intencionada, consegue esclarecer e orientar, o bem, o bom exemplo convence. Né? O bom exemplo sempre convence. Na obra assistencial dos espíritos amigos, a obra da espiritualidade para conosco, que interfere em nossa alma, é possível. Quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Quando é essa hora que a criatura se desprende da carne? É no nosso desdobramento, mais conhecido como o sono. Quando nós dormimos, ou seja, quando a matéria descansa, nós somos levados à espiritualidade e lá eles nos ajudam bastante. Eles atuam no centro do perispírito, que é a forma do nosso corpo. O perispírito, podemos dizer que é o arquivo onde ali está arquivado as nossas doenças, muitos defeitos nossos, muitas coisas estão ali. Porque o que é o perispírito? É a forma do nosso próximo corpo. Então ali o que nós tivermos de coisas boas ou de coisas ruins, na formação do nosso próximo corpo, a forma, o bolo é feito, ele sai conforme a forma. Por vezes efetua alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo físico de maneira gradativa. Vendo o perispírito se fixa no corpo de maneira crescente. A melhora gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Quando eles encontram o serviço da prece na mente enriquecida pela fé, facilitando a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar. A tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. Por isso que é importante, ao dormirmos, fazermos uma prece profunda, pedir que a espiritualidade nos conduza ao local onde mais possamos ser úteis, é um lugar onde mais possamos ter o proveito no nosso desdobramento. E em prece nós estaremos facilitando todo o trabalho da assistência espiritual para conosco. O corpo físico, ele é mantido pelo corpo espiritual, cujos moldes se ajustam. Desse modo é que a influência sobre o organismo sutil, sobre a matéria é decisiva para o evoltório da carne, o perispírito, em que a mente se manifesta. Então, eu pergunto quais as diferenças entre o tratamento espiritual que nós recebemos, o presencial e o à distância. O tratamento espiritual, vamos falar um pouco mais, é aquele que o solicitante vai até o centro espírita para receber o auxílio espiritual. Ele frequenta as reuniões de estudo, recebe passes, bebe água fluidificada e participa do tratamento de cura. O tratamento espiritual à distância é realizado pela equipe espiritual que visita o solicitante e realiza o tratamento na sua residência, em dia e hora marcado com antecedência. Tem vários centros espíritas que eles fazem esse atendimento à distância. Aí nós ficamos em casa e recebemos a visita
da espiritualidade para nos dar esse tratamento. Em ambos os casos, existe o horário marcado para o tratamento espiritual, seja no centro espírita para atendimento presencial ou concentrado em casa para tratamento à distância. É muito importante ressaltar que o tratamento não é realizado somente nos horários agendados. O atendimento espiritual desdobra-se em várias etapas e diferentes momentos. Por isso, por esse motivo, que é muito importante seguir as recomendações que são sugeridas durante o tratamento, porque possibilitam aproveitar da melhor forma o auxílio espiritual que será recebido. Seguir todas as orientações da espiritualidade que chega através daquelas pessoas que nos atendem aqui no plano terreno. Quanto maior o empenho para incorporar atividades espiritualmente mais saudáveis na nossa rotina do nosso dia a dia, melhor será o resultado final do tratamento. Algumas atividades, a prece diária ao acordar pela manhã, agradecer a noite de repouso, agradecer o desdobramento, embora muito poucas vezes nós saibamos onde fomos, mas agradecer ao adormecer, agradecer pelo dia que tivemos, pedir que a espiritualidade nos leve a um caminho de aprendizado, de trabalho, seja qual for a nossa tarefa da noite. O Evangelho semanal no lar, o Evangelho no lar que nos dá uma tranquilidade no nosso lar, aí é onde nós recebemos esses tratamentos, uma leitura edificante. Não precisamos ler 1 hora, meia hora, 1 hora à noite, que seja 5 minutos, que seja um parágrafo, mas que nós entronizamos esse conhecimento. Frequência a um centro espírita sério, prática da solidariedade e tantas outras coisas que nós podemos nos mudar os nossos hábitos para que melhor recebamos ajuda espiritual. Ambos os tratamentos podem ajudar. Temos exemplo de pessoas que foram curadas no tratamento espiritual presencial e à distância. Um exemplo que eu dou de uma cromoterapia, que eu sou cromoterapeuta, eu aplico a cromoterapia e ali nós vemos melhoras extraordinárias em pacientes, tanto presencial quanto à distância. Contudo, nós devemos nos lembrar que o real objetivo do tratamento espiritual é a reforma interior, a reeducação do espírito para curar sua alma. Nada vale se nós estamos perturbados, vamos esperar o tratamento naquele 10, 15, meia hora, 1 hora. Nós recebemos o tratamento e depois nós nos mudamos totalmente. Então nós temos que ter essa reeducação do espírito. A frequência a um centro espírita sério e aconselhada, mesmo para aqueles que conseguiram e o que desejavam com o tratamento à distância. Os centros espíritas, eles possuem reuniões de palestras,
Geralmente os centros iniciam com uma palestra onde harmoniza todas as pessoas, o ambiente, para após termos os tratamentos de passe ou de outros tratamentos que a casa fornece. O estudo das obras espíritas, ele nos oferece esses estudos das obras, grupos solidários, esses grupos que vão atender asilos, albergues, o envolvimento em uma ou mais dessas atividades que nós assumamos é de suma importância para continuar esse processo que foi iniciado lá no tratamento espiritual. O porquê que é importante. Vamos dar o exemplo. Nós vamos no médico. E o médico, nós estamos com uma dor, independe de onde que estamos com essa dor. E o médico, ele nos receita um remédio. E lá na bula está tomar, na receita está tomar 10 dias, 12, 10 dias. E lá, pelo terceiro dia, a dor sumiu. Foi curada a dor. E nós o que fazemos? Nós paramos de tomar o remédio. Aqueles outros 7 remédios era para a fortificação da matéria. Mas nós paramos. É a mesma coisa, meus irmãos. Na casa espírita, pelo fato de nós recebermos o tratamento, nós temos que nos manter equilibrados espiritualmente. É possível que o caminho que te conduziu para o contato com os conhecimentos espirituais, que te levaram a um centro espírita, seja a dor. Muito poucos vão a um centro espírita pelo amor. A maioria vai pela dor. Mas não pare quando cessá-la. Quando você for curada, não pare. Continue, caminhe um pouco mais. Busque um pouco mais de conhecimento. E descubra um novo significado para a sua vida. Porque quando isso acontecer, você estará tratando a sua alma e conquistando a verdadeira felicidade. Geralmente nós buscamos um tratamento do corpo, porque nós não suportamos sentir dor, porque nós estamos sofrendo com dores. Mas nós temos que nos aprofundar mais, porque o aprofundamento maior dá a cura do espírito. E esse é o mais importante. Quem é o responsável pela realização do tratamento espiritual à distância? Para nós termos um pouco mais de conhecimento. A maior cota de responsabilidade pela realização do tratamento espiritual é dos espíritos. A equipe de trabalho espiritual é composta por espíritos de diversos graus de evolução e de formação. É uma equipe que tem um conhecimento de todos os pontos que serão analisados no nosso tratamento. Cada um realizando suas atividades com muito amor e dedicação. É como uma empresa que tem vários funcionários, cada um trabalha num setor diferente, com funções diferentes. Espíritos amigos que trabalham em outros grupos também auxiliam o trabalho. Pois não existe no plano espiritual a separação de religiões e funções como conhecemos na Terra. Todos têm muita alegria em ajudar e participar do auxílio do próximo. Não existe separações religiosas, porque a religião, eu costumo dizer, que a religião é coisa do homem.
Nós é que criamos várias e várias religiões. O que é de Deus é a religiosidade. Isso é de Deus. Os médiuns encarnados também participam do tratamento, mas suas funções restringem-se à parte operacional. Ou seja, o médium é o intermediário da espiritualidade com o paciente. Administrativa, a sua operação. Ele simplesmente administra. A doação de fluidos. Ele gera, ele doa seus fluidos, porque aqueles fluidos terreno, aquele fluido terra, que a pessoa que está ali sendo tratada precisa. E ele dá muita cooperação durante o desdobramento, quando os espíritos responsáveis acharem necessário, sempre pela vontade da espiritualidade. Vejam que é durante o desdobramento, quando nós nos desdobramos, nós vamos ajudar a esse tratamento. Por isso que falamos antes de nos preparar bem na nossa hora de dormir. Não desmerecer o médium, mas sim alertar para que pessoas desavisadas, que são enganadas, muitas vezes por aqueles médiuns cobradores, que prometem curas e soluções de problemas que não podem cumprir, pois somente a Deus e espíritos superiores é permitido conhecer até onde o auxílio espiritual poderá chegar. A responsabilidade pela execução do tratamento espiritual é dos espíritos, mas o resultado será refletido pelo empenho do participante, que deve seguir as recomendações e se esforçar para manter as atividades espiritualmente saudáveis que incorporou na sua rotina. É um complemento do que nós viemos falando. E qual é o tempo de resposta do tratamento? O tempo de resposta para o tratamento é muito variado e está ligado a diversos fatores para um resultado eficaz do tratamento espiritual. Muitas coisas envolvidas. Seu espírito esforça-se por melhorar através da reeducação espiritual, então, cedo ou tarde, aparecerão resultados positivos. Talvez não da forma esperada, mas trazendo sensações positivas para o espírito e todos aqueles que estão próximos. Porque às vezes, dependendo do mal que nós estamos refletindo para as pessoas que convivem conosco. E se nós formos tratados, nós recebendo todas essas energias da espiritualidade, nessa ajuda espiritual, nós estaremos contaminando de boas energias aqueles que nos rodeiam, aqueles que convivem no nosso dia a dia. Falando-se em espíritos sérios, os mentores espirituais, quando em comunicação, informam que levarão sua solicitação à espiritualidade superior, ou que tentarão ajudá-lo, não prometendo o que não podem cumprir, por estar fora da sua alçada esse tipo de decisão. Um médico, ele não promete a cura, ele nos dá um tratamento, porque ele não pode prometer a cura, porque depende
tanto mais, quase que mais do paciente do que do próprio médico, dependendo do caso. Então a espiritualidade, eles não prometem a cura. Isso é um paralelo àqueles médiuns que prometem cura, que prometem trazer o seu amor de volta. A espiritualidade não promete. Espíritos sérios, eles dão o tratamento, eles nos mostram o caminho, mas nós é que temos que fazer por merecer. De que maneira? Executando exatamente aquilo que eles pediram para que nós fizéssemos. Os espíritos sérios e realmente sábios, eles fazem questão de mostrar que o resultado de qualquer auxílio espiritual está diretamente ligado à sua fé, à sua motivação, o seu empenho em querer ser curado, não cabendo somente a eles a decisão. Eles nos mostram o caminho, mas não vão caminhar por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Espíritos superiores jamais solicitam troca de favores ou bens materiais para ajudar o enfermo, físico ou emocional. Isso jamais acontecerá em um centro espírita sério, que é onde nós temos ajuda espiritual extraordinária. Pode ser dados conselhos no caso de você perguntar ou se o próprio espírito achar necessário. Eles não interferem jamais no nosso livre-arbítrio. O teor dessa mensagem que eles nos dão será sempre de conscientizá-lo da importância de auxiliar os irmãos em situação financeira ou emocional desfavoráveis. Jamais para cobrá-los pelo auxílio espiritual, beneficiando materialmente o médium. Jamais fariam isso. Se um dia algum espírito o fizer, fique de alerta. Não são espíritos sérios. São médiuns que estão recebendo uma influência dos espíritos inferiores. Tudo passa. Os dias ruins também passarão. Não existe problema sem solução. Esses que nós achamos que é sem solução é a falta de fé que nós temos. Ore, peça auxílio divino a tudo e tudo se resolverá. Acredite em você, mas principalmente tenha fé em Deus. Esse é o nosso maior remédio, o mais curativo. Não se deixe desestimular, não perca o estímulo. No seu aprendizado diário, na caminhada necessária para a evolução, esse caminho que Deus traçou para nós andarmos, para nós caminharmos rumo à nossa perfeição, à nossa evolução, de crescermos. Você encontra empecilhos variados ao longo do caminho, que parecem destinados a lhe desanimar no longo percurso. Muitas pedras que nós achamos no caminho. Muitas vezes você encontra os chamados inimigos gratuitos, os amigos faladores que o deixam em situações difíceis. Outras vezes se depara com enfermidades físicas, com as deficiências de caráter de tanta gente, o que lhe provoca profunda tristeza, pois
são companheiros que não movem uma palha em seu favor, embora ocupe o seu tempo sempre que encontram a mínima dificuldade. Você tem à sua volta a inflação que cresce e os ganhos materiais que parecem não acompanhá-la. O que ele faz? Pensar que quanto mais trabalha, menos ganha e mais se gasta. Você costuma ver desmoronar os seus acalentados sonhos domésticos sem se sentir no direito de fugir. Desmorona os anseios do cônjuge atencioso e afetuoso, dos filhos estudiosos, responsáveis, respeitosos, da família companheira, capaz de suprir você de energia nas horas apertadas para o seu coração. Como se não bastasse, ainda surge a indiferença que o faz sentir-se solitário no mundo sem qualquer apoio ou sustentação moral. Contudo, seja qual for a luta que lhe caiba, seja qual for o testemunho que tenha de enfrentar, não se deixe desestimular. Não se permita o abatimento. Tenha fé e sigamos sempre em frente, porque a alta espiritualidade sempre estará conosco. Muita paz, meus irmãos, no coração de todos vocês. Que Deus, que Jesus e que a espiritualidade maior sempre esteja nos apoiando, nos ajudando sempre. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado.